preso, trancafiado, sem direito a visitas. Mas quando escreve as epístolas da prisão, diz: meus irmãos, a congregação que está aqui na prisão vos envia a paz do Senhor. Preso, mas produzindo liberdade. Será que nós estamos produzindo liberdade aonde estamos? E a raiva de Satanás é essa, é porque ele se opõe, ele resiste, ele insiste, ele persiste, ele alfineta, ele sataniza, ele diaboliza, ele tenta, ele prova, ele mexe, ele vem, faz qualquer de coisa. Mas aquele que foi chamado para ser testemunha e ministro, glória, sofre as dores, mas produz vida por onde passa, sofre as marcas, mas exala o bom cheiro de Cristo, passa na moinha, mas o suco da unção de Deus vai sendo fluído, para que vidas sejam alcançadas para a glória do nome dele. Atos 1 e 8. A cada ano que Deus nos permite cooperar aqui, sentimos o aumento da responsabilidade. E a primeira palavra da manhã, o nobre pastor Gustavo falando que Deus não dá poder sem interesse. E o capítulo 1 e 8 de Atos deixa isso muito claro, porque aqui Deus está dizendo o que vai dar, quem vai dar, para que vai dar. Deus fala que o que está sendo dado, o que está sendo outorgado é poder. Ele vem do alto, vem do Espírito Santo e promove a expansão do Evangelho. E há duas perguntas que foram feitas aqui na primeira aula. Você, de fato, tem recebido este poder? É uma pergunta retórica, não é para ser respondida externa, mas internamente. Há uma outra segunda pergunta que foi feita nesta manhã, muito séria. Você já viu, já experienciou pessoalmente milagres de Deus? E essa pergunta ela é urgente, porque Deus não dá poder sem missão. Deus não concede, Deus não outorga esse dunamis, esta carga de poder sem propósitos, sem interesses do reino. E é bonito ver essa efusão espiritual. É bonito ver esta graça que inegavelmente é derramada em nós, aqui nesta manhã. Mas o nível de comprometimento nosso com este poder e esta graça deve ser evidenciado com a contribuição da expansão do Evangelho. O Senhor não joga água em ralos, Ele deposita em recipientes. Nós somos esse recipiente. E no meio desta geração alvoroçada, de tremeliques, de chacoalhados, Deus está querendo nos ensinar que o derramamento de poder dEle contribui, ou deve contribuir, para a expansão do Evangelho. Se digo que estou cheio de poder, mas não contribuo com a expansão do Evangelho, eu posso estar cheio de qualquer outra coisa, menos de poder. Isto não é a minha opinião, isto é a verdade eterna que Jesus falou aqui em Atos 1 e 8. Sem Espírito Santo não há derramamento de poder. Sem derramamento de poder não há expansão do Evangelho. E olhando para Mateus 24 e 14, sem expansão do Evangelho, o retorno de Cristo para implantar o seu reino na terra com a igreja, parece que vai sendo retardado. Quando Jesus fala em Mateus 24 e 14 que o Evangelho do reino será pregado em todo o mundo e aí então virá o fim, Ele não está condicionando o seu retorno para buscar a igreja a nenhum evento humano, porque este evento de Cristo vir buscar a igreja e todos os demais eventos escatológicos que se sucedem estão amparados na soberania de Deus. Não somos nós que vamos determinar com os nossos atos se Jesus vai voltar ou não. Claro que não. Esse evento já está marcado na agenda de Deus. Mas por causa da longanimidade de Deus em não perder os homens, a humanidade, Ele deixa interligada esta sucessão da volta de Cristo para buscar a igreja com a expansão do Evangelho, a pregação do Evangelho. E a igreja que canta, que se treme, que se emociona dizendo Maranata, morte e choro nunca mais. Além do Rio Azul a gente canta, canta Ditosa Cidade, e fica dizendo que vai dançar com o noivo, e tanta coisa. Já coloquei minhas vestes brancas,
Não estou nem dizendo que é errado cantar essas canções, não estou fazendo juízo da canção. Estou falando de quem canta, que somos eu e você, que nos emocionamos dizendo que o noivo vem aí. Mas e o nosso compromisso com a expansão do Evangelho? Não tem como cantar dizendo que espera o noivo se estamos de braço cruzado. Estamos esperando tanto que estamos de braço cruzado. Cadê tu, Jesus? Cadê tu, Jesus? Onde estás? E Jesus dizendo, eu estou esperando você se mexer. Eu estou esperando você sair desta inércia. Estou esperando você sair desse comodismo, desta mornidão. Ande, marche, você não fica pulando dentro do culto, dizendo que está cheio de poder, mas quando o culto acaba, que você dobra a esquina, você é uma massa parada, estática, que não faz nada para mim e para o meu Evangelho. É isso o significado de testemunha. Nós somos a geração que pula muito na hora do culto, e balançamos o corpo, e nos trememos, e evidenciamos nessa nossa percepção odierna de que isto é ser cheio. Mas para Cristo, ser cheio continua sendo aquele que rompe as resistências para colaborar com a expansão do Evangelho. Esta tarefa que é tão nobre e que os anjos pediram para fazer. Os anjos pediram ao Pai autorização para comunicar essas verdades. E ele disse não. Embora anjo signifique mensageiro, a função de um anjo é comunicar mensagens, mas mensagens entre Deus e os seus escolhidos e o seu povo. Agora, comunicar as mensagens de Deus para o mundo, para os ímpios, para os não alcançados, Deus não deu essa tarefa a anjo, Deus deu a homens. Inclusive, Paulo disse a uma igreja, se um anjo aparecer dando outra mensagem, considere anátema, considere maldição. Mas é anjo. Eu toquei, eu vi que ele tinha asa. Mas Paulo disse, seja maldito, porque o Evangelho já foi revelado. E quem comunica o Evangelho é a igreja. Então a pergunta nesta manhã, retórica, é, temos recebido o mesmo poder? E o nosso líder, o vosso líder geral, já disse essa manhã que o Madalp não é só evento. E nós estamos nesta escola bíblica para poder ser confrontados com estas palavras. O evento é o local de receber essa descarga, esse investimento. E o resto do ano todo, usar este poder. Colocar aquilo que foi posto em nosso recipiente à disposição dos que estão sedentos. E aí onde entra a riqueza da palavra testemunha, que já foi muito bem ensinada ao longo desta semana. Deus, ele tem um segredo, um compromisso muito forte com testemunhas. Num tempo onde as coisas ainda não estavam totalmente reveladas, e queria fazer um breve passeio sobre algumas ocorrências da palavra testemunha nas Escrituras. Quando Jó estava no seu sofrimento, que olhava para os lados e não encontrava alguém para lhe ajudar, ele diz no capítulo 16 e no verso 19, eu sei também que a minha testemunha está no céu e o meu advogado nas alturas. Ele estava falando de maneira profunda sobre Jesus, o nosso advogado fiel, o nosso testemunha fiel que está diante do Pai. Os irmãos lembram que no Decálogo Deus proíbe que se levante falso testemunho contra o próximo. É uma das cláusulas do Decálogo. E na lei mosaica, uma das penas para o falso testemunho, dependendo da gravidade, podia acarretar até na morte da falsa testemunha. Nas cláusulas judiciais da lei mosaica, quando alguém queria testemunhar contra alguém, Deus não aceitava um testemunho, ele exigia no mínimo 2 testemunhas. Falando aqui de equidade, falando de justiça, para evitar justamente que nos tribunais humanos houvesse injustiça. E é interessante, queridos irmãos, que em alguns casos, quando não se tinha testemunha na terra, se invocava o andar de cima para testemunhar. Quando Labão conversou com Jacó, dizendo, olha, tu fica de olho, eu não vou estar aqui para vigiar não, mas ai de ti, se for além das minhas 2 filhas. Lá em Gênesis 31, Deus no céu é testemunha entre mim e ti.
não tinha câmera escondida, não tinha gravador, não tinha essas coisas de hoje em dia. E Labão lembrou que tem alguém que não precisa de Wi-Fi, que olha para tudo e todos, se ele está de olho, ele é testemunha. Lá no Salmo 89, quando Deus lança a sua aliança eterna com Davi, que apontava para a aliança que ele tem com o próprio Filho, Cristo, no versículo de número 36, ele diz: a tua descendência durará para sempre, e o teu trono será como o sol perante mim, será estabelecido como a lua para sempre, e a testemunha no céu é fiel. Não preciso que alguém carimbe, que alguém assine embaixo. No céu há uma testemunha fiel que referenda esta minha aliança. Quando Deus fala com Israel em Isaías 43, e é escola bíblica, pensei que estaria ouvindo o barulho de Bíblias sendo folheadas nesta manhã. Isaías 43, e no versículo 10, Deus diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum Deus se haverá. Deus não disse para Israel: vocês são meus pregadores tão somente, porque a função de Israel era anunciar aos povos que só há um Deus. E Israel falhou nesta missão, por isso que Deus confiou esta missão à igreja, porque Israel falhou inicialmente. As nações deveriam vir de todas as partes da terra para Sião, para conhecer que Deus é o verdadeiro Deus. Israel falhou. Por isso que na nova aliança Deus faz o contrário. Pega a igreja de Jerusalém, do centro, do epicentro, e agora joga, a palavra que o irmão falou, expulsa. Eu não quero vocês aqui não, sai, vai levar a minha palavra. Deus quebra o paradigma, que antes as nações para conhecê-lo tinham que vir até o centro. Hoje do centro saem aqueles que divulgam Deus. No caso somos nós. E se a gente quer viver só no templo central, só na congregação, se a gente tem uma agenda cheia de eventos, de ensaios, de workshop, de palestras, chá da tarde, chá da noite, e é tanta coisa, mas não sai de Jerusalém, nós estamos cometendo o mesmo erro de Israel. Calça a sandália, meu filho, que o chão está quente, ele deixa pelo menos ir calçado com a sandália da preparação do evangelho. Pega a espada do Espírito e sai desse comodismo, vai-te embora. Segue a rota que ele te propôs. Ele disse para Israel: vocês têm que saber quem eu sou para falar a alguém, vocês têm que saber, crer, entender. Conversando com o homem de Deus esta semana, ele disse a mim: pastor, há uma diferença entre pregador e testemunha, e Deus tem me feito perceber isso. Ele disse: me ensine. Ele disse: o pregador fala do que leu, do que pesquisou. Tem uns até que falam do que o outro já pregou, ele só vai ali e copia, e até toma a mensagem como se fosse sua. Mas o testemunha, ele fala do que viu, do que ouviu. Não, eu estava lá, eu senti. João disse: ei, eu estou falando de alguém, não foi que me mostraram uma foto não, nós vimos ele, nós apalpamos ele, comemos com ele, a gente via ele dormir, acordar. Eu estou falando de algo que eu vivi, que eu senti. Nós somos uma geração de pregadores ou de testemunhas, de esboços prontos, pregações pré-esquentadas, pré-cozidas, que não passaram num forno, mas no máximo 1 minuto de micro-ondas, pregações pipoca, que estralam 1 minuto, 1 minuto e meio, mas depois você até bota mais 1 minuto lá para ver se sai mais alguma coisa, mas já estourou. Estourou tanto que murchou. E a criatura não consegue falar 40 minutos, meia hora, é no máximo 5 minutos, porque não passou no aquecimento do forno, não foi cozinhando. E nós somos tão imediatistas que queremos já ver os milhos, os caroços pipocando, mas para cozinhar é devagar, demora mesmo, demora. Vai queimando, você olha assim, mas que coisa parada, que mulher parada, que jovem parado. Bota o dedo na água. Entende?
E Deus confunde Satanás porque vê a panela ali parada, a água aparentemente parada. E alguém diz, eita, eu tô cheio, mas não tem nada. E alguém tá ali, olha, sendo aquecido. Bota o dedo na água, tu se queima, Satanás. Vem pra cá não, glória. Tá aquecendo, tá cozinhando. E esta geração imediatista, às vezes recebo muitas mensagens assim particulares. Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado, irmão? E aqui na congregação ninguém me valoriza, ninguém me reconhece. Já disse uma psicóloga, quer ser reconhecido, morra. Porque aí você vai lá para o IML e alguém vai lhe reconhecer. Não fui eu que disse, foi uma psicóloga. Imagina, uma psicóloga dizendo isso. Não, porque ninguém me reconhece, aqui eu não tenho espaço. É muito rápido, queremos rápido. 3 meses a criatura se converteu hoje. Hoje. Mas já quer púlpito, escala. E quando é que vai me reconhecer? Quando é que vai me apresentar? Calma. Ele nem acendeu ainda a boca do fogo. Calma. Geração imediatista. Por isso não pode viver falando do que viu, do que ouviu, porque não tem experiência. Deus é especialista em ser testemunha. Ele quer que a gente seja uma coisa que Ele mesmo é. Lá em Jeremias capítulo 42, Jeremias falando para o povo não ir para o Egito, não voltar para o lugar de onde Deus tirou. Esse caminho de marcha ré que muita gente quer fazer. E Deus diz na boca de Jeremias, seja o Senhor entre nós, testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme a palavra que Ele nos tem dito. Deus é tão testemunha que Malaquias diz, quando denuncia o pecado da sua geração, lá no capítulo 2, versículo 14, o Senhor foi testemunha da aliança que fizeste com a mulher da tua mocidade. Quando se casa, a gente convida, que eram padrinhos, né, mas são testemunhas, e faz aquela entrada bonita, tem até uma roupa diferenciada, é até na nossa sociedade um certo status, ser testemunha de um casamento, e faz parte da nossa cultura. Mas se não tivesse nenhuma testemunha ali, aquelas testemunhas são bonitas, e entra e tira foto, as mulheres, os homens, segurando o noivo, segurando a noiva, aquela coisa toda. Deus olha para aquilo ali para Ele e nada, porque a testemunha do matrimônio, Malaquias diz, é Ele mesmo. Por isso que o casamento não pode ser profanado. Porque quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio, Deus está ali, dando testemunho daquela aliança. É uma aliança com o próprio Deus. E essa sociedade tem banalizado esta aliança. Deus, para cada tempo, tem uma testemunha. Ele não fica sem testemunha. Ele não fica sem alguém para falar daquilo que tem visto e ouvido. Lá em João, nós vamos ver o evangelista falando de outro João, o Batista, já no capítulo 1. E no versículo 7 ele diz que este João, o Batista, veio para testemunho, para que testificasse da luz. Olha aqui, olha, o interesse de Deus em usar João Batista, para que todos crescem por ele. Então Deus não levanta uma pessoa, não dá poder a esta pessoa, não ergue esta pessoa com autoridade para nada. Há um interesse do reino, há um projeto, há um propósito. O texto que o nosso pastor Gustavo leu mostra como Paulo reconhecia este propósito de Deus. Fui levantado como ministro e como testemunha, lá em Atos 26. Mas para quê? Paulo foi levantado como servo e como mártir, porque também morreu pela fé. Verso de número 18. Para abrir os olhos dos gentios e das trevas, convertê-los à luz do poder de Satanás a Deus. Tirar um povo da mão de Satanás
e colocar na mão do próprio Jeová, a fim de que sejam resgatados do pecado e sejam coletados, colocados, postos entre os santificados pela fé. Olha que missão nobre. Então eu poderia fazer o velho chavão de pregação: levanta a mão quem é testemunha aqui nesta manhã. Onde estão os testemunhas de Deus? Levanta aí a mão. Queridos irmãos, quantas pessoas você já arrancou da mão de Satanás e colocou na mão de Deus? Quantas? Ou será que você está tirando da mão de Deus e colocando na mão de Satanás? Tem alguém aqui colocando na mão de Satanás? Pelas conversas, pelas piadas, pelo mau testemunho, pela irreverência, pela incredulidade. Alguém diz: quero não. Como ela, como ele, quero não. Deixa onde eu estou mesmo. Às vezes lá na faculdade, na escola, no círculo social comum, você talvez faz até algo, e alguém que está na mão de Satanás diz: eita fulana, tu não pode não, que tu não é crente. E aí, irmão? Aí tem uns que dizem assim: não, eu sou crente, mas é porque eu sou um crente assim, eu não sou amarrado à religião não. Eu tenho uma intimidade com Jesus que me dá esta liberdade para eu fazer o que eu quero. E tu é melhor do que Paulo? Tu é melhor do que João? Tu é melhor do que Pedro, do que os apóstolos, do que os profetas, que tem essa carteirinha VIP que Jesus diz: olha, ela é tão íntima de mim que eu entendo ela e ela pode fazer o que quiser. Não julgue ela não, viu? Oh Deus, eu fui constituído ministro e testemunha para arrancar da mão de Satanás e colocar na mão de Deus. Por isso que aonde Paulo chegava fazia revolução. Porque quando ele ia chegando, Satanás já dizia: vou perder. Hoje eu vou ter prejuízo. Chegou para evangelizar o procônsul, tinha um encantador. Paulo disse: em nome de Jesus, tu vai ficar cego agora, porque tu está atrapalhando a pregação do evangelho. O procônsul, quando viu aquilo, disse: rapaz, eu quero ser crente. Aonde chegava, desestabilizava o sistema mundano. E isso lhe causou duras e amargas perseguições. Nós temos a ideia de que quem tem este poder, de quem tem esta glória, fica intocável. E a gente até tem músicas que dizem que nós somos intocáveis, inquebráveis, indeléveis. E os apóstolos, nenhum vai dizer isso. Paulo não disse para Timóteo: Timóteo, eu estou aqui na prisão, mas se tocar em mim se fura. Não. Ele disse: Timóteo, eu estou como um copo que já está sendo totalmente entornado até a última gota. A minha vida está indo embora. Não tem mais quase nada, eu estou a um fio, a minha vida está por um fio. Ele podia dizer para Timóteo: Timóteo, está o maior quebra-quebra aqui. O povo está vindo me afrontar e quando eu olho, infarta. O outro teve um AVC, porque não pode tocar no ungido, não. Preso, trancafiado, sem direito a visitas. Mas quando escreve as epístolas da prisão, diz: meus irmãos, a congregação que está aqui na prisão vos envia a paz do Senhor. Preso, mas produzindo liberdade. Será que nós estamos produzindo liberdade aonde estamos? E a raiva de Satanás é essa, é porque ele se opõe, ele resiste, ele insiste, ele persiste, ele alfineta, ele sataniza, ele diaboliza, ele tenta, ele prova, ele mexe, ele vem, faz qualquer de coisa. Mas aquele que foi chamado para ser testemunha e ministro, glória, sofre as dores, mas produz vida por onde passa. Sofre as marcas, mas exala o bom cheiro de Cristo. Passa na moinha, mas o suco da unção de Deus vai sendo fluído para que vidas sejam alcançadas para a glória do nome dEle. Estamos pulando, estamos correndo, estamos dizendo que é bom esse poder,
Mas amanhã, quando chegar na congregação, que alguém disser assim, você canta muito feio. Quando chegarmos amanhã na congregação e alguém disser, você não sabe pregar não. E aí? Vai continuar gritando que é o Madal não se dobra? Quando chegar lá na sala de aula que o professor semideus disser, a Bíblia é um livro antiquado, é ultrapassado, foi feito por homens, vai gritar? Não. O Madal não se dobra, o Madal está de pé. O senhor é professor, mas agora quem vai lhe ensinar sou eu. Será que vai? Ou será que vai engolir aquela comida enlatada e dizer, eita, é mesmo, né? A Bíblia é ultrapassada. Ainda bem que eu vim aqui para a faculdade para abrir minha mente. Quando alguém te ridicularizar porque tu guarda a pureza sexual. E alguém perguntar assim, tem quantos anos? Tenho 30. Tu já teve relação sexual com alguém? Não, tive não, estou aguardando o casamento. Vai ter coragem de dizer, o Madal não se dobra não. É muito difícil pregar a palavra, irmãos, nos dias de hoje. Vocês vão falar até o fim do evento. O Madal não se dobra aqui, é para falar. Mas o Espírito de Deus, quando a multidão se dispersar, e cada um individualmente ficar defronte do seu leão, da sua raposa, do seu escorpião, o Deus do céu promoverá situações para ver se o que está sendo gritado aqui vai ser gritado lá. E aí? Hein, benção? Porque aqui a gente está escondido um no meio do outro e Satanás não consegue passar nem nessa BR. Porque é tanto poder que ele diz, eu não passo ali não. Mas quando Jesus dispersa, que vai cada um para o seu lugar, ele diz, agora ela está vulnerável, agora eu vou lá dar a rasteira. Agora eu vou lá com a emboscada. Agora eu pego ele. Será que a gente vai gritar para o cão? Queridos irmãos, Deus nunca fica sem testemunha. Quando nós pensamos que Deus está sem testemunha porque o sistema, seja o sistema político, econômico, cultural, eclesiástico, está dominando de maneira contradizente ao que Deus quer, Deus nunca fica sem testemunha. Paulo e Barnabé pregando para a igreja em Listra, nos ensinam ainda também no livro de Atos, no capítulo 17. Eles nos dizem que num tempo em que as pessoas pensavam que Deus tinha deixado cada um seguir o seu próprio caminho e fazer o que queria, ele diz que Deus não se deixou ficar sem testemunho, mandando a bênção sobre a terra, mandando a chuva e a erva do campo, para que os homens entendessem que Deus estava no controle e os abençoava. Ou seja, Deus usa até a natureza como testemunha. Se chegasse um tempo que ninguém mais quisesse ser profeta, ninguém quisesse mais evangelizar, olha, a gente não quer mais saber desse negócio de Deus, se preocupe não. Deem que Deus use chuva, raio. E por que é que vocês pensam que Jesus disse que nos últimos dias haveriam sinais no céu? Porque de vez em quando alguém posta, olha como o céu está hoje, olha esse corpo celeste que apareceu. E alguém diz, não, isso foi o alinhamento de Saturno com Netuno, e acontece a cada 5 milhões de anos. Os astrônomos correm logo para arrumar uma explicação, para desespiritualizar o que está acontecendo. Mas Jesus disse, nos últimos dias eu vou mandar sinais no céu. E por que é que ele manda? Porque ele sabe que aqui na terra tem um bocado de crente, de braço cruzado. Zezinha, prepara aí a saudação, minha filha. Eu? Ui! Cruz credo. Tá amarrado. Ô, minha filha, mas é 5 minutos. Tu gasta uns 3 agradecendo a todo mundo. Conta aí como foi tua semana. E para não ficar nas tuas palavras, tu deixa um versículo, minha filha. Ai, meu Deus, não, irmão, eu estou passando mal. Faça isso comigo, não. O senhor quer me matar, me dê oportunidade. E por que é que tu está pulando aqui dentro dizendo que quer ter poder? Dirigentes de Umadal. É escola bíblica? É escola bíblica aqui? Não é manhã do milagre, não é manhã do de repente, é escola bíblica. Essa foi a escola bíblica que eu cresci. Dirigentes de Umadal que estão aqui. Adjuntos, líderes de Umadal. A partir de segunda, teste.
se esses pulos são de poder mesmo. Ô irmão, como é que eu vou testar? Qual é o instrumento que eu boto? Oportunidade. Zezinho, eu vi que tu tava na galeria lá pulando. Eu pensei que tu ia pular até embaixo. Eita, foi, irmão. Foi muito poder, irmão. Eu tô pulando até agora. Pronto, meu filho. Você vai pulando desse jeito mesmo. Lá pro relâmpago. Lá na boca de fumo. Lá naquele beco. Eita, glória ao nome do Senhor. Que não fica sem testemunha. Ele ainda tem alguém para usar na terra. Que é isso, meu dirigente? Lá é muito perigoso. Que é isso, meu super? A polícia foi lá semana passada. Foi e com todo respeito não resolveu nada. Mas agora vai chegar lá um embaixador de Cristo. Embaixador em cadeia, glória, a tua arma é a espada do Espírito. Levanta ela aí, a Bíblia, levanta a tua Bíblia. Olha aí, o Senhor te armou, glória. E esta arma não produz morte, produz vida. Esta descarga de poder é para tu manejar a palavra. E no abrir da tua boca ele vai quebrar grilhão. No abrir da tua boca ele vai quebrar o gema. O Espírito do Senhor te ungiu para declarar abertura de prisão, abertura de cárceres espirituais. Usa esta glória, usa este poder, usa esta graça para arrancar alguém das mãos de Satanás e colocar nas mãos de Deus. Nós estamos marcando um evangelismo, vai ser lá na praça de alimentação do shopping. É de Deus. O Senhor tem visão. Mas se for hoje lá no beco, que é isso, irmão? Tem que ter sabedoria. Que geração fraca é essa que nós temos hoje? Painho, o senhor não sabe, painho. Que foi, minha filha? O dirigente mandou eu ir para aquele beco pregar o evangelho. Eu vou falar com ele, eu vou processar ele. Por exposição. Cria até uma cláusula na Constituição. Então faça um favor, nunca mais pule aqui dentro. Nunca mais diga que está cheio de poder. O negócio é sério, irmão. Eu queria estar dando um copo de água gelada, mas para dar café quente, é quente mesmo. Assopre um pouquinho e beba, mas beba. E é sem açúcar, viu? É puro, para que você possa ser testemunha de Deus na terra. Glória a Deus. Deus não fica sem testemunha. Deus não fica sem testemunha. Quando a gente pensa que no meio do arraial só tem gente para pular, para chacoalhar, Deus levanta alguém que está prostrado à beira do rio. Quando a gente pensa que só é a geração do movimento dos tremeliques, tem alguém prostrado na ilha de Pátimos. Que é isso? Por que estás assim? É porque eu estou vendo um que tem os cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, cinto de linho, espada saindo da boca. Ele é muito poderoso, eu não consigo ficar em pé diante da sua glória, ele é grande. Quando a gente pensa que no meio da geração do arraial só tem gente para cantar essas canções neopentecostais, esses correm para frente e para trás, Deus levanta alguém que diz: eu vou cantar uma canção cristocêntrica. Enquanto a gente pensa que no meio dessa geração só tem gente para chamar Jesus de você, e diz assim: é porque eu tenho intimidade. Deus levanta os que verdadeiramente têm intimidade e diz: eu chamo ele de Senhor, como o Novo Testamento apresenta. Kyrios, Kyrios, Senhor. Porque a criatura chama Jesus de você. É porque é Aba, é meu Aba. Mas nunca ora por esse Aba. Tu não tem intimidade não, benção. Sabe por que tu não tem intimidade? Porque quanto mais a gente se aproxima dele, mais embaixo a gente fica. Diante da glória dele, ela nos joga para baixo. Ela nos confronta. A glória de Deus nos trata. É uma coisa, é um mistério tão grande, porque ela nos maltrata. Ela tira de nós. Essa glória, ela nos machuca. Essa glória não é um salão de beleza. Não é um Deus tratando a nossa estética e depois mostrando no espelho:
Tá bom. Não, tá não. Faça assim. Bote mais um pouco desse produto. Não. Essa glória é uma lixa. É um cadinho, é um pilão. É uma fornalha aquecida 7 vezes. É uma cova. É um calabouço. É uma prisão. Que tira o blush, tira o rush. Derrete o gel. Derrote a sombra, porque ele não quer sombra, ele quer luz, tem muita sombra. Meu Deus. Esta é a geração da sombra. 2 horas segurando um aparelho, para puxar daqui, puxar dali, para encher de sombra, mas não consegue ficar 5 minutos em pé no culto. Segura 2 horas um objeto para ficar numa estética, mas se segurar a Bíblia 1 minuto, ai, dou cãibra. Mas é testemunha, criatura, isso é testemunha. Só se for aquela outra testemunha, que eu não vou dizer o nome porque hoje tudo vira meme. Só se for aquela outra, mas testemunha do céu. Volto a falar, e que se intoxique os corações que são contradizentes. Isso às vezes irrita aqueles que não estão na videira, mas conseguimos fazer exercícios físicos. Às vezes é para ir 2 ou 3 vezes, é o que a medicina recomenda. A gente vai todo dia, não posso perder. É a mordomia do corpo, tem que cuidar do templo. Olha só, ainda pega texto bíblico para fundamentar a rotina. Você vai, e tu está tratando de sensualidade, não estou dizendo que todos são assim. Mas na maioria dos casos é uma pura questão sensual, mas de não, estou cuidando do tempo, tem que ser mordomo do corpo. Eu quero chegar lá na Nova Canaã, sabe, daquele jeito. Mas o imprestável, a imprestável, não consegue ficar 5 minutos de joelho. Ai, meu dirigente. E se fizer parte de uma congregação que está em reforma, mas irmão, no cimento grosso, irmão. Deixe Jesus mandar o porcelanato primeiro que a gente ajoelha. Marque a consagração depois da inauguração do templo. E é testemunha. Aleluia. Meu Deus, como é difícil falar a palavra. Mas no meio desta geração complicada tem um remanescente fiel. Você é este remanescente de Deus. Por isto essa exigência de Deus. Por isso esse estreito de Deus na tua vida. Por isso essas marcas que tu carregas. É porque Deus olhou da eternidade e disse: eu quero aquele ali. Eu quero aquela dali, eu vou usar. Te escolhi desde o ventre da tua mãe, e as nações te dei por profeta. A tua mãe nem sonhava em engravidar. Deus já dizia: vou dar esse banho de graça. Vou encher do meu sangue, vou deixar ele pipocando, vou deixar ela cheia. Glória. Porque eu tenho um plano eterno para ele, um plano eterno para ela. Eu vou desmontar o sistema de Jezabel usando ela, glória. Eu vou quebrar o sistema de Belsazar usando ele. Eu vou frear a bagunça de Herodes usando ela, glória. Eu vou acabar a festa de Nabucodonosor usando ele. Eu, Deus, quem sou eu? Minha testemunha. Você está referendado por mim. Te prepara, porque Deus vai te colocar em lugares elevados, vai te permitir entrar em situações complexas, mas por causa de um plano eterno. Uma história eterna de Deus com a tua vida. Deus não fica sem testemunha. Lá em João 15, o Senhor disse, o Senhor Jesus, algo muito lindo e sério, a partir do versículo 18.
Isso aqui é vacina para os crentes de gelatina. E falamos, é escola bíblica, sim ou não? Hoje é mais uma palavra pastoral mesmo, assim que Deus vai dando a gente. Outro dia, outro momento, vocês pulam mais um pouco. E faz essa aeróbica pentecostal, mas não tem como tomar vacina pulando, tem? Tem? Não. E depois vai dizer que a culpa ainda é do enfermeiro. Então, tem que ficar quietinho para levar a vacina. Aqui tem uma ampola de Deus para essas e esses que dizem, não, eles não me aceitam, não me reconhecem, não me amam. Eu vou sair dessa congregação, vou sair da Umadal, eu vou sair daqui. Você pode ir para onde você for. Não vai conseguir sair do plano eterno. É maior do que você. Isso é Deus lhe tratando. E antes que alguém dissesse, Jesus, que negócio difícil de ser crente. Só lapada, só paulada. Eu pensei que onde eu chegasse, os tapetes vermelhos iam se abrir, os banners de boa-vinda iam aparecer, as pessoas iam me beijar, me abraçar, mas onde eu chego é só. Que é isso, Deus? João 15:18, se o mundo vos aborrece, sabei que vocês não são o primeiro. Pois primeiro que vocês, o mundo aborreceu a mim. Não sei porque lá na minha faculdade, lá na minha escola, lá na minha casa, todo mundo me maltrata. Verso 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Eu te tirei da boate, te tirei do prostíbulo, te tirei do rock and roll, te tirei do heavy metal, te tirei da droga, te tirei do brega, do El Chan. Eu tava lá, envolvido em tanta coisa. Eu fui lá e disse, agora tu vai cantar cânticos espirituais. Eu vou tirar o palavrão, vou colocar a língua estranha. Eu vou tirar o remeleixo e vou colocar a face no pó. Eu vou mudar o teu apetite espiritual. Porque não és do mundo, o mundo vos aborrece. Você, princesinha de Deus, você, bibelô de Deus, isso é muita pancada. Deus, que é isso? Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim, que sou Senhor, perseguiram, recebe aí, também perseguirão a vós. Então, criaturinha, porque é pequenininha ainda, em estatura espiritual. Ao invés de ficar choramingando nas colunas da igreja, porque é muito chororô, é muita coisa hoje. As pessoas se vão por coisas muito pequenas, né? Não, porque eu ajudei o ano todo e na programação do aniversário não colocou meu nome. Isso não existe. Isso existe. E ainda é pouco para você. Isso é a prova de que você ainda não está tratado, se está se importando com isso. Coisa, irmão. Veja o que aconteceu. Eu mandei um bilhete dizendo que eu queria cantar. Passou meia hora, não me deram. Mandei o diácono lá lembrar que eu estava ali. E o irmão parece que fazia de conta que... Irmão, eu abençoo, eu abraço, eu contribuo. Só levo pancada, irmão. O que é isso? Isso é o reino dos céus. Isso é o reino dos céus. Tudo isso, versículo 21, vos farão por causa do meu nome. Jesus não fica sem testemunha. Ele veio para os seus e os seus os aborreceram.
o odiaram. E Jesus disse: se eu não tivesse feito milagres entre eles, eles não teriam pecado. Mas eles me viram, ouviram minha palavra, viram os meus milagres e me aborreceram. Aborreceram a mim e aborreceram ao Pai. Então quem aborrece a um crente está aborrecendo Jesus. Quem aborrece Jesus está aborrecendo o próprio Pai, o próprio Deus. Então não tome as dores para si. Isso é algo para Deus. Todo crente precisa sofrer um aborrecimento na vida. Por quê? Porque isto é a marca de que é seguidor de Cristo. E Jesus, ele é tão tremendo que ele diz assim, só levando pancada, só levando sofrimento, esse pessoal vai me abandonar. Vai não. Vai não. E essa é a raiva do inferno, porque nós não somos tratados a pão de ló. Nós somos tratados com pão das lágrimas. É prova, irmão. É prova. E a prova, ela não olha para a idade, não. Não, ele tem 18 anos, não tem estrutura, eu vou deixar fazer 40. Não, ela bate na porta às vezes 10 anos de idade. O menino já é provado. Tem uns que já é provado desde o ventre, já nasce na UTI, fica 3 meses no hospital e faz cirurgia. E alguém diz, meu Deus, tadinho. Ele está no caminho do pilão de Deus, do cadinho de Deus. Mas lá no futuro tu vai ver o que ele vai produzir para Deus. É tanta pancada, esse povo vai embora. Vai não, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, este Espírito da verdade que vem do Pai testemunhará de mim. E vós também testemunhareis. Vocês vão estar na pancada, na prova, na luta, mas quando alguém disser, e aí? Rapaz, é bom ser crente. Estás ainda na igreja? Hoje todo. Rapaz, é uma bênção. Eu ia até te chamar para ir comigo. É prova, é luta, é sangue. Mas, quando olha, cadê a criatura? Está lá na oração do Amadal. Essa é a raiva do inferno, tão grande, irmão. Cadê ela? Foi para a EBJ. Não tinha passagem. Eu vou andando, Satanás. Alguém diz, eu vou preparar a carona. Aí alguém, providência. Aí o diabo faz furar o pneu, faz quebrar carro, faz alguém esquecer de você. Ai, eu não vou mais. Agora é que eu vou, cão. Nem que seja me arrastando. Quando o culto começar, vai ser a minha mão que vai estar levantada dizendo, ó glória para Jesus. Essa glória a Deus que sai da tua boca, isso irrita o inferno, porque o teu contexto era para tu estar calado, era para tu estar chorando, era para tu estar bem longe daqui, mas tu bota essa camisa, pega a tua Bíblia, chega aqui, canta, dá glória, pula, e aquela coisa, e o diabo diz, como é isso? Como é essa logística? O que é que eu faço para parar? Tu chegou atrasado, inferno, já desceu sobre nós o Espírito da verdade, o Consolador de Deus, o rio de água viva está lavando a cidade do Altíssimo, e ela não será abalada. É graça de Deus nos renovando e nos fortalecendo para permanecermos como testemunhas fiéis. Há um segredo de Deus como a tua vida, e o Senhor não te perde de vista. Tu crê nisso? Recebe graça de Deus para suportar as afrontas, porque quando vier a afronta, Ele abre uma porta de escape e diz, venha por aqui. Dê resposta não. Saia como um Zé Ninguém. E eu vou falar o quê? Você não, mas eu vou falar. Vá seguindo. Se ampare na cruz. Se esconda na minha graça. Mas olha, estava falando de mim. Vá andando e falando de mim. Você fala de mim, que eu falo de você. Vá levando a minha palavra. Não use a rede social para desabafar. Use para evangelizar. Não use a sua boca para dar alfinetada. Use ela para manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As reuniões eu desfaço, e você vai pregando a minha palavra e o meu evangelho, e arrancando alguém das mãos de Satanás e colocando nas minhas mãos de Deus. Deus não fica sem testemunha. Queridos irmãos,
Quão dispostos nós estamos a sofrer por Cristo? Quão dispostos nós estamos a sofrer por Cristo? O Espírito de Deus brada no meu coração que para cumprir este ciclo vicioso, talvez alguém até se escandalize. Como é que usa essa palavra, vicioso? Mas este ciclo que o nosso querido evangelista Luiz Gustavo explicou tão bem. Este método de Deus repetitivo aconteça. Se prepare, porque para se cumprir, a oposição tem aumentado e a resistência. Mas Deus tem elegido no meio da multidão testemunhas. O próprio Jesus é testemunha fiel e verdadeira, diz Apocalipse 1 e Apocalipse 3. Para a igreja de Pérgamo, Jesus disse: eu conheço Antipas, minha fiel testemunha. Antipas foi um dos líderes da igreja em Pérgamo, e Domiciano mandou colocar ele dentro de um boi de bronze ou de cobre e cozinhá-lo vivo por causa da fé em Cristo. E Domiciano não negou a fé. Por isso, por Cristo, ele foi chamado de minha fiel testemunha. Porque Jesus ainda consegue discernir quem é testemunha e entre as testemunhas, quem é fiel. Na grande tribulação, nós que somos pentecostais clássicos, cremos que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. E na grande tribulação não vai ter o Madal, não vai ter Craceadal, não vai ter Ceadal, não vai ter órgão de evangelismo, mas Deus não fica sem testemunha. Vamos lá ver Apocalipse 11, que a gente quase nunca medita nessas coisas. Quem está com fome? Suporte. Suporte. Autorizado pelo pastor Paulo Cândido, vou falar só mais um pouquinho. Deus vai tirar a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, no céu, aquela festa. E aqui, Deus não fica sem testemunha. Apocalipse 11, verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. A roupa dessas testemunhas sinaliza a mensagem deles. Enquanto a igreja estiver com Cristo, aqui na terra Deus não fica sem testemunha, erguerá essas 2. Há interpretações simbólicas, interpretações literais. Alguns dizem que será Elias, redivivo, justamente com Moisés, ou Enoque. Outros acreditam que esses 2 homens virão no poder, no espírito de Elias. E se a Bíblia quisesse que a gente soubesse já quem era, teria dito. Se não disse, é porque só vai ser revelado naquele tempo. Não adianta ficar fazendo bolão, nem sorteio. Tu acha que é quem? Tu acha que é quem lá no céu? Aí tu me dá a recompensa se eu acertei ou vice-versa. Não adianta. Mas a chave de destaque do que é que eles vão falar, a mensagem deles, é porque eles se vestem, não é com terno, gravata e tal. Deus diz qual é a marca da roupa deles. Se vestem com pano de saco. E veste de pano de saco era veste de profeta no Antigo Testamento para anunciar a mensagem de juízo e de arrependimento. A mensagem da graça que anuncia a igreja, mas os profetas anunciam a mensagem de juízo e arrependimento. A igreja não vai estar mais aqui. O mundo vai estar tomado pelo anticristo e eles vão continuar pregando. Verso 5: se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias enquanto pregam. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quando Deus chama alguém para pregar a sua palavra, Ele concede autoridade e poder. Seja fiel à mensagem que Deus lhe deu. E se prepare, porque Ele vai lhe encher de autoridade e de poder, para que a mensagem faça efeito. Não mude a mensagem. O sistema vai querer lhe devorar cada vez mais.
Mas não mude a mensagem, porque quem lhe deu a mensagem temperou ela com poder e autoridade. Mas está pensando que por ser fiel à mensagem, eles vão somente prosperar em todos os sentidos? Não. Quem vive para falar, pode morrer pelo que fala. Ah, eu quero ser um grande pregador. Eu quero ir para o Gideão. Eu quero pregar nos grandes púlpitos. Quem vive para falar, pode morrer pelo que fala. Cuidado com o que está pedindo. Estes, por falarem a mensagem do céu, o verso 7 diz que a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, lhes vencerá e as matará. O corpo deles ficará jazendo na praça que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Deus chama por esse nome só para dar uma ideia do tipo de prática cultural, social, espiritual que vai reinar na terra naquele tempo. E quando tudo parece que está acabado, todos vão ver, ninguém vai defender, nenhuma ONG vai se levantar, ninguém vai reivindicar direitos humanos, porque só quem se preocupa com as testemunhas do céu é o próprio céu. A terra não defende as testemunhas do céu, mas o céu defende. O corpo morto deles ficará ali por 3 dias e meio, não permitirão nem que sejam enterrados. Se alegrarão, se ridicularizarão eles, trocarão presentes. Mas depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo do próprio Deus, entrou neles, colocaram-os de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subam para cá. Deus está levantando testemunhas fiéis para atormentar sistemas. É muito sério isso. E talvez poderá isso lhe trazer danos, como trará aquelas testemunhas em períodos escatológicos. Mas quem chamou a igreja se responsabiliza por ela. E ainda que houver dano, ninguém poderá retirar a nossa comunhão eterna com o Senhor. Sentado ali, Deus bradava no meu coração. Nestes últimos dias, quero enviar crentes para contextos inimagináveis que ninguém quer. Há aqui jovens que estão projetando o curso superior, a família que vai compor, o emprego que vai ter. E se Deus quiser alterar o recurso todo e te enviar para uma Somália? E se aqui em nosso meio tem alguém que Deus quer mandar para uma Coreia do Norte? Nossa igreja é uma igreja missionária, mantém 10 famílias, são 50 anos. E se tiver alguém aqui que Deus quer mandar para a Síria? Se tem alguém aqui que Deus quer usar lá dentro do Estado Islâmico, será que alguém vai gritar: não se dobra, não se rende? Queridos irmãos, Deus, na sua soberania, está alterando rotas aqui já neste início de tarde. Estude, se prepare e faça as malas. O cumprimento disso vai se dar ao longo dos anos. E essa palavra vai ficar registrada hoje com a internet. Tem pessoas aqui que vão viver para sempre em Jerusalém. Alguns Deus vai levar para dar uma volta na Judéia. Tem uns que Deus vai mandar pastorear ali, uma área. Vai ali para outra área. Vai naquela congregação, fique na Umadal, lidere. Tem uns que Deus vai mandar para Samaria.
E aí é o choque maior, porque Samaria ninguém quer ir. Mas Jesus vai mandar. Aleluia. Ele tem os seus Filipes, que tem coragem de ir para Samaria. E alguém que fica no templo central fica dizendo: isso vai dar certo não, rapaz, lá não tem nada, só tem samaritano. E Jesus dizendo: é por isso que eu mandei ele para lá. Aguarda, linguarudo, que tu vai visitar o semestral da Almadal lá em Samaria. Eita Deus, grande. E tu ainda vai orar para eu batizar com o Espírito Santo os samaritanos. Aguarda o que eu vou fazer. E não é a multidão, é claro, não sei quem é, nem quantos são. Mas há aqui alguém, ou alguns, que Deus vai levar para os confins da terra. Olha, irmão, como eu queria saber quem era para já lhe dar um abraço. Tem gente que vai e não vai voltar. Eu não sei. Eu não sei se os irmãos entendem a seriedade desta palavra. Aproveite Jerusalém. Aproveite a festa. Porque há uns aqui que vão para os confins da terra. Oh Deus. Esta palavra é profética. Alguns voltarão para visitar familiares, visitar a igreja. Oh Deus. Mas alguns eu, Deus, tomarei para mim entre as nações. Senhor, e o idioma eu te darei. Eu sou Deus ainda que opera o milagre da xenolalia. Oh Jesus, eu ainda ensino alguém a falar idioma que nunca aprendeu. Te usarei para árabes, te usarei para asiáticos. Há pessoas aqui com a chamada missionária muito forte. Aleluia. E Deus nunca fica sem testemunha na terra. Você vai. Aleluia, aproveite a sua família. Deus está bradando aqui a corações, testemunhas. E se alegre porque a tecnologia permitirá você falar com alguém pelos fones e pelas telas. Eita Deus grande. Como eu queria saber quem era para dar um abraço. Mas isso é um segredo que você tem com Deus e ainda não foi o tempo de ser revelado. Mas como prova de que é Deus quem está falando, o Espírito Santo, o Espírito da verdade,
Ele está te dando o abraço da graça. Recebe este abraço da graça do Espírito. Aleluia. Eu não sei se Deus vai te mandar para a China, para a Índia politeísta. Não sei se Deus vai te mandar para a Nicarágua. Olha Deus levantando bandeiras aqui nesta. Era café com Deus, já está sendo almoço com Deus. Olha Deus levantando bandeiras e dizendo: você vai ser o meu representante na terra. Abra a sua boca quando chegar lá, glória, porque eu estou lhe dando a palavra, eu estou lhe dando o poder. Há um poder de Deus descendo sobre a tua cabeça, há uma descarga espiritual. É Deus dando sinais. Eu lhe chamei para ser minha testemunha. As fronteiras serão abertas, o passaporte vai ser carimbado e o visto do céu descerá para que você ganhe vidas. Arranque almas da mão de Satanás para colocar nas mãos do próprio Jeová. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pode falar em línguas, porque essa vontade que você está tendo de falar em línguas é mistério de Deus com você para renovar a sua alma. Abre a boca e fala em variedade com Deus. Esse Espírito que te dá glossolalia vai te dar xenolalia. Meu Deus, está descendo idioma. Deus está dando francês. Deus está te dando inglês. Está te dando alemão. Glória. Eita, que mistério, meu Deus. Mas só vai dar o start quando tu pisar na terra. Glória. Eita, Deus. Mas Ele está te dando agora a glossolalia, as línguas estranhas. Abre a tua boca e fale mistério. É um mistério com o outro, tudo interligado. Eita glória, Senhor Deus e Pai. Há uma chuva de Deus nesta tarde aqui. Há um rebento missionário para acontecer nesta igreja, assim diz o Senhor. Estou abrindo portas para as minhas testemunhas entrarem. Senhor, derrama poder para quem vai ficar em Jerusalém. Jerusalém não ficará deserta. Jerusalém não ficará solitária, porque eu tenho ainda alguém para ficar em Jerusalém. Guerra sobre a face. A Judéia não ficará desassistida. Eu vou levar você para aqui e para ali. Para ali e para cá. Eita glória. Tu não vai ter casa fixa. É para suíte alfa. Aquele financiamento, glória, que tu estás querendo fazer, não vai sair, terra. Manda super alfa. A casa dos teus sonhos vai ser a terra. Meu Deus do céu. Mas eu proverei abrigo para ti e para os teus. Senhor, derrama poder também para quem vai para Samaria agora. Samaria não é um lugar fácil, mas como tu usaste Filipe para implantar o teu evangelho, usa-nos também para levar o teu evangelho aonde ninguém quer ir. Tarde de investimento para quem vai chegar nos confins da terra. Aleluia. Aquele país que eu te mostrei não foi visagem, foi visão. Aquele sonho que tu tivesse foi o meu Espírito que te deu. Eu estou colocando amor no teu coração por aquela pátria. Vai pesquisando, vai lendo. Deus está aqui trabalhando no meio das suas testemunhas.
Este curso superior que tu estás fazendo é para tu exercer lá do outro lado. Eu vou te dar o diploma apenas como um pretexto para abrir uma porta, para tu levar o meu evangelho, assim diz o Senhor. Derrama a tua graça sobre nós agora, Pai. Derrama a tua graça agora. O Espírito de Deus está abraçando a tua alma. Tu vai para longe, mas não vai sentir solidão. Tu vai para longe, mas não vai sentir medo. Porque eu estou te dando nesta tarde palavra, poder e autoridade. Abre o teu coração e recebe palavra, poder e autoridade. Em nome de Jesus.